1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, vamos ler até o versículo 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga pera aí, estou enrolado. Amém. Diz assim o texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Você pode dizer amém? A esperança do crente não morre, ela é viva sempre. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus. Diga, eu sou guardado pelo poder de Deus. Aleluias. Mediante o quê? A fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Quantos estão passando por provações aí? Muitas provações, faz assim comigo, muitas. Por várias provações, mas, olha o que diz o texto: para que uma vez confirmado o valor da fé, diga comigo, valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Você pode dizer aleluia? O valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em quê? Louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam de que maneira? Com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, que é a salvação da alma. Que palavra maravilhosa. Vamos orar, queridos? Gracioso Deus, bendito Pai, precioso Espírito Santo, como é bom, depois de um dia de tantas correrias e tribulações, vimos a Tua presença, a Tua casa aqui neste lugar. A Tua casa é chamada casa de oração. Os Teus ouvidos, os Teus olhos estão voltados para esse lugar. Esse lugar é cheio de paz, cheio de glória, cheio, ó Deus, do mover do Teu Espírito. E nós cremos, ó Pai, que há uma total atmosfera aqui propícia para a atuação do mover do Senhor e do Teu poder no nosso meio. Por isso, venha liberar, ó Deus, não uma palavra humana, mas que a palavra rema, a palavra que vem do Senhor, direto dos seus lábios, possa, ó Deus, queimar os nossos corações. Que nenhuma muralha possa permanecer de pé, mas que os Teus filhos, ó Pai, debaixo da Tua palavra, da Tua ordem, possam avançar e marchar, ó Deus, para o propósito ao qual foi designado. Nós, ó Deus, convidamos o Senhor para reinar neste lugar e neste momento, que tudo aquilo que milite contra, ó Deus, a pregação da Tua palavra, seja repreendido nesse momento no nome de Jesus. Receba antecipadamente toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque eles são exclusivamente Teus, Senhor. Nós estamos aqui para Te honrar e para Te bendizer. Fica conosco e nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Queridos, podeis assentar. Esse texto me chama muito a atenção, porque o apóstolo Pedro, ele vai falar para nós que há algo de muito valor que nós temos. Eu estudei por alguns anos economia na UF, aliás, fiquei preso lá por muitos e muitos anos, foi difícil sair de lá. E eu posso atestar para você que, talvez você saiba disso, que o ativo financeiro mais recomendado, mais apurado, mais valorizado por todas as economias ao longo dos séculos e gerações é o ouro. Quantos sabiam disso? Apesar de você, de repente, achar que possa ser o dólar, o euro ou qualquer tipo de outro ativo financeiro, o ouro, em qualquer momento de instabilidade econômica,
as economias, os países sempre vão recorrer a seus depósitos de ouro. O ouro, se você verificar a cotação dele, embora possa ter uma ou outra oscilação, o ouro ele tem uma curva sempre crescente de valorização. O ouro ele não desvaloriza. O ouro ele é algo realmente muito valorizado, ele é algo de valor inestimável. Mas a Bíblia nos mostra aqui nesse texto que nós lemos algo que vale muito mais do que esse ouro, do que as riquezas materiais. O apóstolo Pedro vai dizer, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm e que é muito mais precioso do que o ouro. Talvez, eu não sei quanto dinheiro você tem na conta bancária, se você tiver muito, eu te dou o meu Pix agora, daqui a pouco. Porém, a nossa riqueza, a riqueza do crente, ele não está baseado na sua conta bancária, nem nos seus bens que ele possui, mas o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos ricos, nós somos milionários, nós somos extremamente dotados de recursos, porque nós temos uma fé que dinheiro, ouro, dólar, euro algum pode comprar. Isso é mais precioso do que qualquer coisa que nós possamos ter. Eu posso ouvir um amém? Por que eu estou falando isso ao decorrer da mensagem? Espero que você assim entenda, porque muitas vezes nós temos algo de grande valor dentro de nós e nós não damos valor. Não sei se você já viu uma reportagem de uma aldeia, de uma família que estava guardando uma relíquia e não sabia que aquilo ali era algo de valor e de repente se descobre, nossa, isso aqui é patrimônio da humanidade, isso aqui vale milhões e milhões de dólares, e a família não sabia e tratava aquilo de qualquer maneira. Às vezes eu tenho essa impressão, que embora o povo de Deus tenha fé, ele não valoriza, ele não sabe o valor que esta fé tem. Muitas vezes nós nos deparamos com muralhas ao longo da nossa vida e essas muralhas permanecem lá, como se fosse uma continuidade do poema, por exemplo, do Carlos Drummond de Andrade, talvez você conheça, ele fala, no meio do caminho tinha uma pedra, e ele vai falando ao longo do poema, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, e ele termina o poema da seguinte maneira, eu nunca vou me esquecer que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Foi um homem que diante das muralhas, diante das barreiras que se apresentaram ao longo do caminho, ele foi incapaz de remover toda essa circunstância. Nós precisamos saber que nós temos algo dentro de nós que é muito poderoso, uma fé que pode fazer com que todas as muralhas venham cair por terra. Eu posso ouvir o nome de Jesus, um amém? Glórias a Deus por isso. Então, eu gostaria de falar desses atributos da fé, para que a gente possa, em contraposição à incredulidade, provar como que essas muralhas podem cair diante do poder da fé. Primeira coisa que eu quero falar a respeito da fé, é que a fé tem um fim. Você pode repetir isso comigo? A fé tem um fim. Mais uma vez. Tem um fim. E onde que está escrito isso? No último versículo do texto que nós lemos, no versículo 9, o apóstolo Pedro disse assim, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, qual é a finalidade da fé que nós temos? A nossa salvação. Mas eu não quero tratar aqui de soteriologia, aliás, vocês têm um pastor que é craque, é mestre em soteriologia. Mas eu quero falar uma coisa, se a nossa fé tem um alvo, e alvo fala de metas, alvo fala de sonhos, alvo fala de objetivos, alvo fala de um fim. Eu posso destacar para você, eu posso afirmar para você que quem tem um alvo, ele tem um senso de direção, sim ou não? Ele não fica perdido. Eu sei aonde eu quero chegar. A fé, quem tem fé, ele sabe aonde ele vai chegar, porque a fé tem um fim, a fé tem uma finalidade. Então ela não permite que você fique desorientado, que você fique perdido. Pelo contrário, o que faz isso é a incredulidade. A incredulidade nos para. A dúvida nos deixa confuso. Quantos motoristas eu tenho aqui? Bons motoristas. Mas talvez você... Bom, pastor Renato? Alguns aqui olharam meio torto assim quando você levantou a mão. Mas por melhor que você seja, por melhor motorista que você seja, eu tenho certeza que você já se perdeu em algum caminho, sim ou não? Hoje eu fui andar em Cascadura.
por incrível que pareça, por ser um bairro do Rio de Janeiro, eu nunca tinha ido em Cascadura, e eu fiquei perdido algumas vezes. E algumas vezes me vinham algumas bifurcações, embora o GPS estava ali apontando, tipo assim, rapaz, dobra a esquerda, e eu perdia. Por quê? Porque eu tinha dúvidas, eu não sabia direito aonde eu estava indo. Mas quem tem fé, e a gente vai falar daqui a pouco, fé é certeza, fé é convicção. Quem tem fé tem um alvo. Quem tem fé tem um destino certo. Não tem como quem tem fé chegar no lugar errado. A fé te dá um senso de direção. Eu posso ouvir um amém? Quem tem fé não fica perdido. Quem tem fé não fica confuso. A fé, ela tem um fim. Por que que o povo de Israel parou diante ali de Canaã e teve que ficar 40 anos ali transitando pelo deserto? Porque eles perderam o alvo da sua fé, eles perderam o seu destino, eles não sabiam mais, eles sabiam que tinham saído do Egito, mas eles não acreditavam que eles eram capazes de chegar em Canaã, e ficaram por conta disso quantos anos no deserto? 40 anos do deserto. Talvez eu esteja falando para uma multidão de pessoas nesta noite que tem vivido 2021, foi o repeteco de 2020, que foi o repeteco de 2019. Está chegando 2022 e você sente que as coisas não estão mudando. Eu te desafio nesta noite a você traçar um alvo, a você se alimentar da fé, porque quem tem fé vive em novidade de vida. Quem tem fé avança, quem tem fé não para, quem tem fé não fica perdido, porque a fé não deixa dúvida, nem o medo, nem a angústia entrar. Eu posso ouvir um amém? Por exemplo, aquela viúva que perdeu o seu marido, o profeta da escola de Eliseu, ela se apresenta a Eliseu e ela fala: meu marido está morto, e eu preciso pagar a dívida, senão meus filhos vão ser levados como escravos. E Eliseu lhe faz uma pergunta: o que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Ela ouve a instrução do profeta para pegar muitas vasilhas. E enquanto ela derrama, ela pega suas vasilhas, pega o seu pouquinho de azeite, ela vai derramando nas vasilhas. Sim ou não? Você conhece a história, o azeite só para de jorrar quando as vasilhas acabam. Esse é um mistério glorioso. Eu vejo uma mulher tomando uma atitude de fé. Ela não para diante da adversidade. Ela tem um alvo. Qual é o alvo? Salvar a sua família, salvar os seus filhos. Então ela usa a única coisa que ela tem. Ela pode não ter nada em casa, mas ela tem fé. Ela crê na voz do profeta, ela crê no Senhor, Deus que está cuidando dela. Então eu não sei o que você tem, de repente você olha para si e você acha que você não tem recursos de alcançar aquilo que você sonha. De repente você olha para casa e você não vê mais saída para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua situação financeira, para a sua situação emocional, essa depressão que te persegue. Mas eu quero te perguntar novamente: quem tem fé aqui nessa noite? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, disse Jesus, de um grão de mostarda, a menor das hortaliças, você vai dizer ao monte: lança-te ao mais profundo do mar, e assim será. O que nós precisamos nessa noite não é apenas ter fé, mas é usar a nossa fé, nos mover diante da nossa fé. As circunstâncias são mudadas não quando a gente apenas tem uma fé, que a gente vai falar daqui a pouco, teórica, mas quando a gente tem uma fé prática, uma fé que se move. Pega vasilhas vazias, porque enquanto tiver vasilha vazia, tem azeite jorrando sobre a sua vida. Glórias a Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Bom, queridos, a fé tem um fim. Mas a fé também, se ela tem um fim, ela também tem uma origem. Você pode repetir isso comigo? A fé tem uma origem. Em Romanos 10, versículo 17, ele diz assim, o apóstolo Paulo: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Eu vou repetir: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Na versão Nova Bíblia Viva, diz assim: assim é que a fé vem pelo ouvir o evangelho a respeito de Cristo. Eu acabei de falar que a fé tem um fim, ela tem um destino certo, seguro, abençoado. Mas antes dela ter um fim, ela também tem uma origem, ela tem uma fonte, ela tem um nascedouro. E da onde que nasce essa fé que nos faz alcançar o alvo? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê?
a pregação da palavra do Evangelho de Cristo Jesus. Então eu entendo que assim como um leito de um rio que deságua no mar, vai sempre correndo para o mar, ele tem um alvo, ele tem um destino. Esse rio, ele precisa ser alimentado por um nascedouro de uma fonte, sim ou não? Assim é a nossa vida. Nós temos um alvo, nós temos uma meta, nós temos um objetivo. As muralhas vão cair, nós vamos alcançar, porque o povo de Deus é um povo mais que vencedor. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores. Mas essa fé, ela precisa ser alimentada. Alimentada da onde? Do nascedouro. Então, um cristão, como um leito de rio, ele precisa estar ligado à sua fonte, senão ele seca. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu dou graças a Deus porque aqui você está nesta noite tendo a sua fé renovada, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Se tem uma coisa que faz com que a nossa fé se desvaneça, a nossa fé esmoreça, a nossa fé vai se esvaindo, é quando nós deixamos a palavra de Deus de lado. Quando nós passamos a ouvir outras vozes. E como nós ouvimos? Nós estamos ouvindo o tempo inteiro, nós recebemos mensagens o tempo inteiro, nós somos alvo de comunicação, seja das mídias, seja das pessoas, sejam de terceiros o tempo inteiro, mas o Senhor diz para que nós possamos dar ouvidos à sua palavra. Amém ou não amém? Glórias a Deus. Eu vejo aqui, por exemplo, na Bíblia, o exército de Israel parado diante de Golias durante 40 dias. Se o povo de Israel ficou 40 anos no deserto pela incredulidade, eu vejo aqui um exército inteiro de homens poderosos, homens de guerra, diante de um Golias, estavam completamente amedrontados, eles estavam parados, mas de repente chega um jovem chamado Davi. Mas a diferença entre esse jovem e um exército de guerreiros é porque aqueles guerreiros estavam na força do seu braço. Só que a força do braço é limitada. Já aquele jovenzinho guerreiro tinha recebido a unção que vem do alto, o azeite que desceu sobre a sua cabeça. Ele estava ali ligado em Deus, nascido ali em Deus. Ele estava ligado ao nascedor, a uma fonte. E quando ele olha para Golias, ele não vê um gigante, ele vê um incircunciso. E é muito importante isso. Muitas vezes nós paramos diante dos gigantes da vida, diante das barreiras da vida, porque nós olhamos para o gigante em vez de olharmos para quem? Para o Senhor. Davi, quando foi para aquele vale de Elá, ele disse para Golias: você vem contra mim com escudos e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ele está comigo. Enquanto um exército inteiro, uma nação inteira estava parada diante de um gigante, vem um jovem que estava ligado em Deus, cheio de fé no seu coração, cheio de certeza, de expectativa, e vai ao campo de batalha. Eu te convido nessa noite, eu não sei qual luta que tem te paralisado, quais os embates da vida que tem te desanimado. Talvez você sucumbiu, você está parado, até está diante de um pé de uma montanha, mas você não tem mais aquela força, aquele vigor de enfrentar mais o seu gigante. Sabe o que está faltando? Estarmos ligados à fonte, e a fonte de águas vivas é o Senhor. A fonte da unção que nos capacita é o Senhor. Aquilo que nos alimenta, que nos dá força, é a palavra de Deus. Então a fé, ela tem um fim, mas a fé também tem uma origem. Se você quer que muralhas caiam na sua vida, e eu vou te dizer uma coisa: as muralhas vão cair hoje, mas sabe o que vai acontecer ano que vem? Outras vão se levantar, porque é assim a vida, irmãos. A vida do povo de Deus é assim. A nossa vida é feita de vitórias, de lutas e de vitórias. Para que essas muralhas continuem caindo, nós devemos lembrar: a fé tem um nascedouro, tem uma origem. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que alimenta essa fé, que renova essa fé. É uma vida de oração, uma vida contínua na presença do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Glórias a Deus. Então a fé tem um fim, a fé tem uma origem, a fé também tem uma confissão. Você pode repetir isso comigo? A fé tem uma confissão. Romanos 10, versículo 9, assim diz o texto: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você pode repetir isso comigo? Com a boca se confessa para a salvação.
Com o coração se crê, mas com a boca eu confesso. Aleluia. A fé verdadeira, ela nasce no coração, mas ela é proclamada nos lábios. O apóstolo Paulo declarou em 2 Coríntios 4,13 o seguinte: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso que falei. Você pode repetir isso comigo? Eu criei, por isso falei. De novo. Você pode fazer assim comigo? E repetir agora esse assim comigo. Eu criei, por isso falei. Eu achei lindo vocês cantando aqui. Estava com saudade do pastor Renato ministrando louvor. Continua ministrando louvor. Glória a Deus, coisa linda. E vocês cantaram aqui, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Como é importante isso. Nós temos uma fé, mas essa fé não pode ser teórica, ela não pode ser uma fé reservada, ela tem que ser uma fé manifesta. Eu posso ouvir um amém? A gente tem que confessar a respeito da nossa fé. Eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor, eu creio que o meu Redentor vive. Foi falado aqui, por certo se levantará sobre a terra. Quando as vozes vierem, quando as manifestações adversas vierem sobre você, você precisa manifestar com seus lábios a sua fé. Manifestar com seus lábios, confessar a sua fé. A fé tem um alvo, tem um fim. A fé tem uma origem, mas a fé também tem uma confissão. Eu acho lindo quando, por exemplo, Abraão, lá em Gênesis 22, o Senhor pediu para ele sacrificar Isaac, sim ou não? E num dado momento da jornada, ele para com os seus servos, ele diz o seguinte: olha, eu e meu filho vamos ali ao monte adorar, e depois nós vamos voltar. Abraão, ele cria que ele ia com Isaac e que ele ia voltar com Isaac. Abraão não estava indo adorar, sacrificar com medo, com dúvida, com angústia. Ele sabia o Deus a quem ele servia, ele tinha uma fé inestimável e ele proclamou. Muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nós não manifestamos, aliás, essa fé, porque essa fé não é genuína no nosso coração, nós duvidamos. Nós questionamos, nós temos medo de falar assim, e se não acontecer? Verdade ou mentira? Quantas vezes você vai fazer uma prova de um concurso, e a gente está pedindo aqui agora, manifeste, eu vou passar, aí você fica assim, mas se eu não passar? E às vezes a gente fica aqui manifestando, fala que seu marido vai se libertar, e você, mas eu já estou orando há 10 anos, e se não acontecer nesse ano? Manifeste a fé. A fé, ela está no coração, mas ela precisa ser profetizada com os lábios. Quando Deus pega Ezequiel, lá no capítulo 37, bota ele no vale de ossos secos, Deus faz uma pergunta para ele: ei, você crê que esse vale pode voltar a viver? O que Ezequiel respondeu? Deus, tu sabes. Então Deus deu uma ordem para ele. Então, profetiza. Profetiza, vento que vem dos 4 cantos, sopra sobre estes mortos, para que eles vivam. Queridos, que nós precisamos, sem qualquer tipo de sincretismo, superstição qualquer, uma fé genuína, nós precisamos profetizar, declarar a fé que nós temos. Você precisa olhar para o seu filho e profetizar sobre ele. Você precisa olhar sobre o seu gigante e profetizar: você vem contra mim dessa maneira, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, e eu vou te vencer, porque é maior o que está em mim do que o que está no mundo. Profetiza a palavra. E as muralhas vão cair, porque não há muralhas que podem permanecer de pé. Mas Deus convida o seu povo a não apenas ter fé, mas manifestar essa fé. A fé tem um alvo, a fé tem uma origem, a fé tem uma confissão, a fé tem uma autenticação. Você pode repetir isso comigo? A fé tem uma autenticação. Em Tiago capítulo 2, versículo 14, o apóstolo diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã tiverem falta de roupa, necessitando de alimento diário, e vocês disserem: vão em paz, tracem de aquecer, de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Porque assim como o corpo sem espírito é morto,
Agora leia comigo. Assim também a fé sem obras é morta. Então isso aqui eu estou falando só para enfatizar o que eu falei a respeito da confissão. A confissão são palavras, você vai fazer decretos. Mas aqui quando eu falo a fé tem uma autenticação, a fé precisa ser provada com as suas obras, da maneira, da sua conduta, como você está caminhando. Não adianta dizer que eu tenho fé, a fé precisa se manifestar nas obras. Quando você olha a galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, você vai ver lá, pela fé Abel ofereceu sacrifício, pela fé, lá no versículo 7, Noé, quando ouviu a instrução acerca do dilúvio, ele aparelhou uma arca inteira, mesmo não havendo uma nuvem sequer no céu. Então a fé, ela se manifesta, a fé tem que ser provada. Diga isso comigo, a fé precisa ser provada. Não adianta eu vou sempre bater nessa tecla, muralhas caem quando a gente manifesta a nossa fé. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, eu preciso viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. Não é apenas uma crença, é uma fé que determina a nossa vida. Eu posso ouvir outro amém? A fé também tem uma definição. Diga comigo, a fé tem uma definição. Hebreus 11, versículo 1, a definição básica e cristocêntrica e evangélica de fé. O que diz aqui? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Vamos ler todos juntos isso? Vamos lá? A fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então eu quero afirmar uma coisa aqui que é lógica. A fé não é um achismo, a fé não é um sentimento. Você já se deparou muitas vezes com as pessoas assim, eu acho que eu vou vencer, eu acho que dessa vez vai dar. Alguém já falou isso alguma vez? Você já ouviu uma declaração assim, eu sinto que dessa vez vai dar certo, pastor. Isso não é fé, irmãos. Isso é uma sensação. Fé não é um achismo. Fé não é um sentimento. Fé é convicção. Fé é certeza. Repita isso comigo. Fé é convicção. Fé é certeza. Fé é convicção. Fé é certeza. Não adianta você dizer, eu acho que vai dar. Eu acho é dúvida. Eu sinto que vai dar certo. Sentimentos passam. Sentimento é baseado em emoção, que é volátil. Vem e vai. Se você está feliz, você está motivado. Se você está triste, você não está motivado. Se você está bem-humorado, quantos estão bem-humorados aqui? Aí tudo vai dar certo. Quantos mal-humorados eu tenho aqui? Ninguém. Glória, depois de um louvor desse não tem como, né? A palavra ainda vai, mas pelo louvor valeu a pena. Então, a fé é isso. Não é um sentimento, não é um achismo. Eu preciso viver com esta certeza. E quando eu tenho certeza e eu tenho convicção, as circunstâncias podem dizer que não. O chefe pode estar dizendo que não vai promover. O marido pode estar dizendo que não vai voltar. O filho pode continuar a se rebelar. As situações, você está dizendo que vai chover, mas de repente continua aquele céu, aquele sol de estourar. Mas quando você vê uma pequena nuvem do tamanho da palma de mão de um homem, você tem que se mover. Porque fé não é um achismo, eu acho que vai chover. Fé é a certeza. Deus falou que vai mandar água, Deus falou que vai derramar, e Ele vai derramar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele vela pela sua palavra para que se cumpra. Então nós não podemos duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Não suponha esse homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quantos querem receber algo de Deus aqui nessa noite? Então você não pode ter achismo, você não pode ter um sentimento positivo. Fé não é positivismo, fé é certeza, convicção. Por quê? Porque Deus é infalível. Porque a palavra de Deus é inerrante, infalível. Ela é verdadeira, ela é fiel, e a vida do crente está pautada na palavra. Fé é certeza. Eu vejo, por exemplo, uma contradição aqui nas atitudes de Pedro e Paulo, por exemplo. Ambos no mar, diante de uma tempestade. E você conhece muito bem um texto.
Jesus, diante daquela tempestade, Pedro falou: se és tu, deixa-me ter contigo sobre as águas. Pedro começa a andar sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre as águas, irmão? Tirando Jesus? Pedro andou. Eu já tentei fazer essa experiência. Não deu certo, pastor. Mas eu também tinha 8 anos de idade. Você dá um desconto, foi na piscina lá de casa. Não deu certo. Por mais que eu tivesse a fé de uma criança, aquela fé inocente, não deu certo. Mas Pedro andou sobre as águas. Pedro estava vivendo um milagre, mas no meio do milagre ele sucumbiu. Por quê? Porque ele duvidou. E a primeira pergunta que Jesus faz quando socorre ele, coloca ele no barco, ele pergunta: por que duvidaste, homem de pequena fé? Muitas vezes nossa fé é assim. Nós temos fé, mas é uma fé que oscila diante das ondas da vida, diante da tempestade da vida. E o interessante é que Jesus tinha falado: pega esse barco e eu vou encontrar com vocês do outro lado. Diga, do outro lado. Jesus garantiu que aquele barco iria chegar do outro lado. Ele não falou se ia ter tempestade, se não ia. Ele só deu uma certeza. Qual era a certeza? O barco vai chegar do outro lado. Mas no meio do caminho tinha uma tempestade. Não tinha uma pedra, mas tinha uma tempestade. E as tempestades não definem o nosso destino, porque o nosso destino é pautado pela fé. Nós falamos, a fé tem um alvo, tem uma finalidade, tem um fim. Quem tem fé, ele sabe que vai chegar, mesmo que esteja passando pelas maiores provações da vida, pelas maiores tempestades da vida. Pedro começa a duvidar. E diz o texto, esse texto acaba lá em Mateus 12, dizendo que eles chegaram do outro lado. Eu não sei pelo que você está passando, mas eu sei que Jesus está no barco contigo e você vai chegar do outro lado. Não duvide diante das ondas do mar da vida. Se as ondas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai, irmão. Vai, irmão, porque você vai chegar do outro lado. Ele duvida. Mas agora, por exemplo, em Atos eu vejo Paulo passando pela mesma tempestade. E Deus falando assim, ó, esse navio vai naufragar. Mas Paulo está se colocando de pé diante do desespero de todos. Está falando assim, fiquem calmos. O barco vai afundar, mas ninguém vai morrer, nós vamos chegar do outro lado. Porque quem tem fé pode até ter prejuízo na vida, pode até parecer que o barco vai naufragar, mas ele sabe que a sua vida não depende de um barco, depende do comandante. Depende de um Deus que guarda, de um Deus que livra, de um Deus que é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente nos momentos da angústia. Então use essa tua fé, independente das circunstâncias, porque fé é certeza, fé é a convicção. Agora, uma coisa linda que existe na fé é que a fé tem uma recompensa. Você pode repetir essa frase comigo também? A fé tem uma recompensa. Oh, aleluia. Você pode dizer isso para o irmão, já que eu não falei isso agora, fala com o irmão aí. A fé tem uma recompensa. A fé tem uma recompensa. Outro texto aqui sagrado que vocês sempre leem quando falam de fé, Hebreus 11, versículo 6. Vamos lá? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada. Então, de fato, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Será que eu poderia ler esse texto aqui, esse início, sobre uma outra perspectiva? Eu poderia ler assim, em vez de falar assim, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, veja se está certo. De fato, a incredulidade desagrada a Deus. Posso ler assim, pastor? É uma heresia ou não? Está escrito aqui, de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou ler de uma outra maneira. De fato, a incredulidade desagrada a Deus. Isso é muito sério, irmãos, porque eu tenho certeza que eu estou diante de uma geração de crentes que ama o Senhor, que quer honrar o Senhor e quer agradar o Senhor. É para essa geração que eu estou pregando aqui nessa noite? Então, se a gente quer agradar o nosso Deus, se tem algo que nós não podemos jamais deixar crescer na nossa vida, é a incredulidade.
Lá em Hebreus 3, versículo 17, por exemplo, diz assim o texto: e contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes. Aí no versículo 19 do capítulo 3, Hebreus fala assim: assim vemos que eles não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. Repita esse termo comigo aqui, esse texto comigo. Não entraram no descanso por causa da incredulidade. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui que estão cansadas. Existem pessoas aqui que não conseguem descansar, não conseguem aquietar o coração, não conseguem dormir em paz ainda, estão passando problemas angustiantes, uma angústia que queima na sua alma, queima no seu coração, coisas que ficam inquietando, perturbando os seus pensamentos, seus sentimentos, e a Bíblia está falando aqui, sabe qual é a causa disso? É incredulidade, porque quem tem fé entra no descanso, mas quem tem incredulidade não consegue entrar no descanso. E Jesus está falando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar o que, igreja? Descanso para a vossa alma. Você está inquieto, você está angustiado, você está ansioso, está me ouvindo pregar aqui, de repente está batendo perninha. Tem um irmão aí batendo perninha perto de você ou não? Fala assim: entra no descanso, irmão. Entra no descanso, espera no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas você precisa entregar, só descansa quem entrega. Confiar é um ato de entrega. Crer em Deus é um ato de dependência. Você se lança, e quando a gente se lança, entrega tudo a Ele, a gente consegue achar descanso. Mas quem tem incredulidade ali na sua alma, no seu coração, dúvidas, ele não consegue descansar. A incredulidade desagrada o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu me lembro de algumas reações de Jesus quando ele se depara diante de situações de incredulidade. Por exemplo, quando ele volta à sua terra natal, em Nazaré, e ele vê ali que as pessoas não criam nele, que as pessoas ficavam admiradas com ele, e diz o texto bíblico em Lucas assim, que Jesus ficou admirado da incredulidade deles, e por conta disso não pôde operar muitos milagres ali, a não ser curar alguns poucos enfermos. Muitas vezes esse é o ponto central. A incredulidade impede muitas vezes o agir do milagre de Deus em nós. Você quer viver milagre, sim ou não? Se livra da incredulidade. Certa vez Jesus ali de novo no barco, a tempestade pega o barco e Jesus está dormindo. Os discípulos acordam Jesus ali, Jesus, depois de acalmar a tempestade, aquele texto todo, ele se volta para os discípulos e diz assim: como vocês podem ser assim? Como é que vocês não têm fé? Jesus ficava admirado da incredulidade. Pessoas que estavam andando com ele diziam que acreditavam nele, mas as situações provavam o contrário. Depois que Jesus desce do Monte da Transfiguração, por exemplo, está lá em Mateus 17, ele se depara com um pai desesperado que tentou de todas as maneiras com os outros discípulos socorrer o seu filho, e diz o texto bíblico que Jesus tira de si, do seu íntimo, um gemido: ó geração incrédula, até quando eu vos sofrerei? Como que a incredulidade machuca o coração de Deus? Como que a dúvida, o medo, a falta de fé incomoda a Deus? Porque quando a gente tem dúvida, a gente coloca em dúvida não apenas se a situação vai melhorar, a gente coloca em xeque a própria existência e o próprio poder de Deus e os próprios atributos de Deus. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, Deus é o Todo-Poderoso. Quando nós deixamos a dúvida entrar, a gente está querendo dizer que o problema é maior do que o Deus que a gente crê. Que as lutas, os embates, a muralha é mais forte do que o Deus a quem a gente canta e que a gente serve.
Então isso machuca o coração de Deus. Por isso está aqui no texto que nós lemos: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora o texto também vai dizer uma outra coisa. Existem dois tipos de fé. Primeiro, é importante que quem se aproxima de Deus creia o quê? Que Ele existe. Isso é uma coisa. Eu tenho certeza que tem um monte de gente lá fora, não está aqui, não se diz crente, mas se você perguntar: você crê em Deus? Você crê que Deus existe? O que Ele vai responder para você? Eu creio. Mas vive uma vida toda de derrota. Vive uma vida toda no pecado. Mas ele crê que Deus existe. Essa não é uma fé que faz diferença. Essa é uma fé superficial, é uma fé inicial. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu creio que Ele existe, é o primeiro passo. Qual é o passo que define? Eu creio que Ele existe e que Ele se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Ele se torna recompensador. À medida que eu me movo para Deus, Deus se move para mim. À medida que eu busco a Ele, Ele se torna favorável também a mim. É uma fé que se move. É uma fé que crê que Deus é o recompensador. Jesus, certa vez, no Sermão do Monte, Ele falou: qual é o pai? Quantos pais eu tenho aqui? Tenho certeza que você só dá coisas boas para os seus filhos. Ele diz isso. Se um pai é capaz de dar boas dádivas aos seus filhos, vocês que são maus, tá bom? Que você acha que é bom, mas nós somos maus. Jesus fala: quanto mais vosso Pai Celestial não dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então creia, você veio aqui buscando o favor de Deus, sim ou não? Muralhas vão cair. Porque você não crê apenas que Deus existe, você crê que Deus está recompensando a sua busca hoje. Sua busca de fé, sua busca de dependência dEle. Vamos para cima, porque Deus é conosco, e se Deus é por nós, agindo Deus, aleluia! Creia que Ele se torna galardoador, Ele tem recompensa para você. A maior recompensa que eu poderia citar, o tempo não me permite, mas eu vou citar uma. Tiago 2, versículo 23, diz assim: e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e então ele foi chamado amigo de Deus. Eu acho isso lindo, porque Jesus disse: eu não vos chamo mais de servos. Servo só ganha salário, ele é contratado para um trabalho. Mas Jesus diz assim: eu vos chamo, sabe o quê? De amigos. Amigo é aquele que compartilha o fardo, compartilha a alegria, compartilha a vida, compartilha a casa, compartilha os bens. Você, quando você crê em Deus, você se torna um filho de Deus pela fé, pela justificação, mas você também se torna amigo de Deus. Você tem acesso ao coração dele, ele tem acesso ao seu coração, é uma intimidade. Existem muitas recompensas quando nós cremos no Senhor. Mas por fim, eu gostaria de dizer algo também aqui para a igreja. A fé tem um fim, a fé tem uma origem, a fé tem uma confissão, a fé tem uma autenticação, a fé tem uma definição, mas a fé também tem um combate. Você pode repetir isso comigo? A fé tem um combate. Diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12: combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual você também foi chamado. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,8, disse: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, diga: firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais ao de você. Tem um pastor batista americano muito famoso chamado John Piper, em um dos seus devocionais ele falou isso: o diabo come fé em seu de jejum pela manhã. E como isso é verdade, a maior artimanha de Satanás, toda a oposição do inferno para tentar nos enfraquecer, o seu primeiro alvo é tentar tirar a fé da nossa vida. Porque o apóstolo Paulo já tinha nos ensinado em Efésios 6,14: portanto fiquem firmes, cinjam-se com a verdade, se vistam com a couraça da justiça, tenham os pés calçados com o evangelho, segurando sempre o escudo da fé. Diga: o escudo da fé.
com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso é lindo demais. O diabo vem contra nós tentando nos destruir, roubar, matar, destruir, vem tentar aniquilar, tentar nos roubar, mas aí o que você faz? Você tem um escudo que te protege. Os dardos inflamados dele vêm sobre nós, mas você está protegido. Por quê? Porque você tem fé. E quem tem fé não fica recuado, porque o escudo ele pode ser uma arma de defesa, mas ele também pode se tornar uma arma de ataque. Ele faz com que você avance. Talvez você já tenha visto alguns filmes épicos e você vê lá o guerreiro se defendendo, mas de vez em quando ele avança com aquele escudo, ele ataca com aquele escudo. E a fé é isso. A fé te habilita a você não apenas resistir, mas você a avançar. Eu posso ouvir um amém? Então creia que nesta hora, se tem algo que você tem que combater na sua vida para que as muralhas caiam, você deve combater o bom combate da fé. Muitas vezes as situações se levantam, as pessoas se levantam para tentar trazer questionamentos, para trazer dúvidas sobre você. Mas você já aprendeu aqui, foi reavivado nesse aprendizado, que fé é a certeza. A fé não mora junto com a dúvida. Fé é convicção. Fé não habita junto com o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E se você está diante de uma muralha na sua vida, seja ela em qual área seja, a única maneira dela cair é você lembrar que você tem algo muito precioso dentro de você. O apóstolo Pedro declarou: é mais precioso do que o ouro, é a fé. E essa fé, ela tem que ser uma fé que se move, uma fé que se prova, uma fé que se manifesta nos lábios e na vida, nas atitudes. O mar vermelho vai se abrir, a muralha vai cair, mas para isso você precisa se levantar. Então eu gostaria que você se levantasse neste momento, em nome de Jesus. Que você pensasse na situação que você estivesse vivendo nesta hora. E diante desta muralha, você começasse a afirmar o que você já afirmou aqui nessa noite. Muralha, você vai cair em nome de Jesus. Esses gigantes têm se levantado contra você diariamente. Todo dia, você vem na igreja no domingo, mas na segunda-feira quando você levanta, essa muralha está lá, dizendo que você não vai conquistar, que você não vai mais avançar. Sim, assim como aquela muralha de Jericó estava ali no meio do caminho, entre Israel e a sua Canaã, muitas muralhas se colocam à sua frente, mas muralhas não são o seu destino. A fé já traçou o seu destino é o alvo que Deus lhe deu. E nada é capaz de interromper a caminhada de um povo de Deus. Nem o Mar Vermelho, nem o Rio Jordão, nem a muralha de Jericó, nem as tempestades no Mar da Galileia, nada. Porque em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então gostaria que você levantasse suas mãos nessa hora. Eu vou tentar cantar uma música, um louvor. Em Lá maior, pode ser, maestro? Sinta o Espírito de Deus. Sinta o Espírito de Deus sobre o teu ser. Sinta agora a paz que Ele dá. Tem fogo no altar. Receba a unção do Deus de amor que está neste lugar, e tenha liberdade para adorar. Por quê? Pois Deus aqui está. Sinta o Espírito de Deus sobre o teu ser. E sinta a paz que excede todo entendimento. Tem fogo no altar. Receba a unção do Deus de amor. A unção que estava sobre Davi, que fez derrotar Golias, está aqui nesse lugar. E tenha liberdade para adorar. Por quê? Pois Deus está. Abre os olhos, vai. Os olhos da novo acontecer. Porque nós agora
Aleluia. Aleluia. Sinta o Espírito, olha para o irmão e declare. Olha para ele, ministra sobre ele. Sinta de Deus. Sinta agora. Fica calmo. Você vai chegar do outro lado. Deixa do lado. Deixa a angústia. Caminhe por certeza, convicção. Oh, Deus está ver. Poder a vitória. Ele os olhos da fé eu posso ver. Oh, aleluia. Está, aleluia. E não duvide a vitória pra você. Nossa. E onde você hoje ele já te abençoou. Toma posse, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que o Senhor abençoe a sua igreja nesta noite, que muralhas caiam, que vocês vivam nessa certeza e nessa convicção, que Deus é por vocês e ninguém, nenhuma muralha poderá resistir vocês todos os dias da vida de vocês. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente.